A palavra de Cristo habite em vós ricamente, abundantemente. Assim diz a palavra de Deus em Colossenses 3,16. Eu queria compartilhar com vocês algumas experiências, algumas coisas relativas à música na igreja, à música do coro, porque cantamos, como cantamos. Esse é um privilégio, um convite que a Leda me fez para estar junto com vocês, mulheres cristãs, com uma missão da Igreja Batista Itacuruçá. Então, aqui estamos, eu vou falar o texto novamente todo completo, que esse texto, quando eu tinha, lá em 1972, meu primeiro ano do seminário, eu aprendi num livro A Música na Bíblia, que este texto é o programa de música de Paulo para a igreja. Que programa é esse? A palavra de Cristo habite em vós ricamente em toda sabedoria. Ensinai-vos e admoestai-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão em vossos corações. Isso está em Colossenses 3,16. Então, sempre o ministro de música é arguído, quando ele vai tomar posse ou ser consagrado, fazem essa pergunta para ele. E eu queria conversar agora com as irmãs. O que devemos cantar na igreja? Existe sempre uma controvérsia, as pessoas ficam falando, Deus gosta disso, Deus gosta daquilo, Deus gosta dessa música, Deus gosta da outra música. O que será que Deus gosta? Deus, a única coisa que eu posso afirmar é que Deus gosta de um coração contrito. A um coração contrito não desprezarás, ó Deus. Deus quer o nosso coração. Agora, o nosso coração vai cantar como? Se eu morasse em Jericó há 11 mil anos, eu cantaria só salmos, né? Mas aí depois, quando chega já lá no Novo Testamento, o que a gente tem? Tem os salmos, tem salmos até que cristianizados, que falam sobre Cristo, messiânicos, né? E nós temos também cantos, hinos que estavam sendo compostos. Nós temos em Efésios um grande hino. Vou pedir às irmãs que leiam em casa o Efésios 1. É fantástico aquele hino. E diz em vários momentos, acho que, se não me engano, 3 momentos, que fomos feitos para o louvor da sua glória, sempre para o louvor da sua glória. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Começa já assim, bendizendo ao Senhor e reconhecendo que as bênçãos vêm de Deus e também reconhecendo que Deus vem, pedindo que Deus venha nos abençoar. Esse Efésios 1, leiam até o final. No hino todo não está até o final, eu acho que está até o número 14, e aí leiam aquilo ali. Tem um outro hino que é o final de Abacuque 3, mas que está no Velho Testamento, que diz assim: ainda que a figueira não deu seu fruto, ainda que não tenha figos, ainda que não tenha uvas, ainda que não tenha gado, ainda que não tenha nada na despensa, isso daí é Abacuque 3, lá no 17. Ainda, todavia, contudo, porém, eu confiarei no Deus da minha salvação, porque Ele me levará para lugares altos e seguros, como o cervo, os veados, eles sobem quando sentem que vai chegar a tempestade, eles sobem para ficarem seguros das enchentes, das tempestades. Assim o Senhor nos leva para lugares altos. Né? Isso é para ser cantado lá em cima da escrituração de Abacuque, no final está escrito também assim, para ser cantado com instrumentos de cordas, para o mestre de canto usar com instrumentos de cordas. É um hino, mas nós temos vários hinos também. Eu queria falar assim, ainda voltando ao texto de Colossenses, por que cantar salmos, hinos e cânticos espirituais? Paulo diz ali. Eu acho que a igreja devia estar perguntando, a igreja nascente, o que a gente vai cantar, Paulo? Nós cantávamos só os salmos, nós só tínhamos os salmos, e agora cantamos o quê? Ele falou, cante tudo. Cante os cânticos espirituais que estão nascendo na igreja espontaneamente, como um testemunho. Cantem os hinos. Os hinos no Novo Testamento, eles eram feitos para
falar sobre Deus, era direcionados para Deus. E cantem os salmos. Então, o que a gente diz hoje? Vamos cantar o que na igreja? Cantemos todos os ritmos que a gente conhece, a música de cada cultura. Você, seja de que cultura for, de que país for, cante com aqueles ritmos, cante com aquela entonação, cante com aqueles intervalos. Mas vai cantar o quê? Isso daí seria só ritmo e música. Mas o que a gente vai cantar? Aí Paulo fala: a palavra de Cristo habite em vós ricamente, né? Em toda sabedoria. Ensinai-vos e admoestai-vos uns aos outros com, aí fala salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus. Como devemos cantar na igreja ou em casa, o cristão? Devemos louvar a Deus com gratidão nos nossos corações. Nossos cantos devem ser de gratidão, mas o nosso coração grato. Aí ele fala, o que a gente deve cantar na igreja? A palavra de Cristo. Se a palavra de Cristo tem que habitar ricamente na nossa vida, o tempo todo, abundantemente, então temos que cantar a palavra. A palavra. Agora, para cantar a palavra, tem que conhecer a palavra, né? Tem que conhecer direitinho para ver se o que a gente está cantando não é uma heresia que foi criada agora, né? Você vai ficar com inveja das bênçãos, você que me maltratou, agora você vai passar por mim e vai ficar com inveja do que Deus fez na minha vida. O que é isso? Não é para a gente cantar isso, não. O que é isso? Desejar que o outro fique com inveja com isso é vingança, parece quase como uma oração, um salmo de vingança, né? De imprecatórios. Às vezes está com tanta raiva do inimigo, mas a gente tem que tirar isso. Isso não é a palavra de Cristo que a gente está cantando. A outra coisa diz assim, para que cantar? Para ensinar, para demonstrar, para consolar, para proclamar, né? Se a gente perguntar aqui agora, vamos conversando, quais os atributos de Deus? Aí você vai falar santo, justo, digno, onipotente, onipresente, onisciente. Você vai dizer, ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Aí você aprendeu a vida inteira, ele é o alfa e o ômega. Não, mas isso é em outro alfabeto. No alfabeto aqui do Brasil, ele é o A e o Z, quer dizer, ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Deus é justo, Deus é longânimo, Deus é benigno, bondoso, né? E isso tudo você sabe onde você encontra? No hino 2 do cantor cristão, 9 do cantor cristão, ou 2 do Inário para o Culto Cristão. É o santo, santo, santo. Santo, 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 Deus onipotente. Esse é um hino que todas as estrofes têm e fala sobre os atributos de Deus. Quando você canta isso com a sua criança, com o seu netinho, com o seu filho, quando você mesmo canta isso na igreja, você fica, Senhor, Tu és poderoso, só Tu és onipotente, Senhor, Tu és justo, digno és Tu, Senhor. Então, esta palavra, que é palavra de Deus, que está na palavra de Deus, então, isso nos conforta, nos ensina, nos admoesta, nos faz continuar e nos faz relembrar de que poderoso e no trono está o Senhor, não nenhuma outra pessoa. O que mais que a gente deve fazer com esse texto bíblico aqui? Então, a gente deve ensinar, admoestar com todos os ritmos e melodias que a gente conhece hoje, mas com o texto sendo da palavra de Deus, e louvando a Deus com gratidão. Posto isso, eu quero dizer para os irmãos, para as irmãs, quero dizer, que pensando no que a gente canta na igreja, eu queria falar sobre um outro grupo vocal que atua na igreja. Os coros. A nossa igreja tem muitos coros, né? Tem coro de crianças, Elsa Lakshevich, o coro de adolescentes, o coro de jovens, o coro Novo Canto, o coro da igreja, já tradicional, coro feminino, coro masculino, coro Otília Galvão, coro Cantares. Bom, contei 9 coros. Será que tem algum que eu perdi?
Bom, 9 coros. Ainda tem a orquestra da igreja, que ensaia grandes arranjos que a Tamara cria, e esses arranjos são feitos para que prelúdio processional e para a congregação cantar junto. A congregação é o nosso grande coro na igreja, é o coro, eu diria, principal, né? A congregação. Quando a gente está lá na frente como corista, como regente, como instrumentista, a gente está apoiando a congregação. Isso é fantástico. Então, o coro é uma reunião de pessoas e é muito bom porque é um fator de integração, né? Falando socialmente, falando antropologicamente, o ser humano é um ser gregário. Então, uma pessoa se converte, vai para a igreja, não conhece ninguém, entra mudo, sai calado, não conhece ainda as pessoas, mas quando ele entra num grupo, principalmente um coro, é muito engraçado, ele ri o tempo todo, ele tem contato com o regente, ele conhece logo da direita ou da esquerda, o colega que canta do lado, aí o presidente do coro vai fazer uma meditação lá na frente, aí ele conhece aquela pessoa, aí tem festas no coro, tem encontros semanais, olha só que beleza, é um fator de integração, mas há uma coisa mais importante ainda, porque o coro, ele pode ser um sacerdote ou ele pode atuar como profeta. Quando o coro canta uma oração, né? Alguma oração, com a minha voz clama ao Senhor. Quando ele canta uma canção assim, ele, com a minha voz ao Senhor, suplico, ele está falando, tira-me desta prisão, tira-me desta prisão, né? Este canto que é o Salmo 142, que está no HCC, de um grande amigo meu, chamado Werner Gaia, ele é uma oração também. Está orando ao Senhor, tira-me desta prisão e assim louvarei teu nome. Senhor, tira-me da prisão dos meus desejos ruins, dos meus traumas, tira-me da prisão que eu mesmo coloquei, guardando mágoas, e essas mágoas, essas iras vão virando mágoas e eu vou arrastando pela vida uns cordões cheios de traumas e mágoas que eu já poderia ter largado isso aos pés do Senhor ou jogado no fundo do mar. Aliás, às vezes a gente ora, diz que lança fora os nossos pecados, os nossos traumas no fundo do mar, só que a gente mergulha e vai lá de vez em quando pegar isso para ficar lembrando. Esqueçam, minhas irmãs. Então, este canto, tira-me desta prisão e assim louvarei teu nome, Salmo 142, é uma oração. E quando esse coro está cantando isso, ele está sendo sacerdote, porque todo o povo está levando lá para Deus. É como se todo o povo dissesse, Senhor, eu acredito nisso, Senhor, cuida de mim, Senhor, com a minha voz estou clamando a Ti. Então, neste momento, o coro está sendo um sacerdote. Mas quando o coro canta, maravilhosa graça, ó, não consintas tristezas dentro do teu coração. Quando o coro canta isso, ele está sendo um profeta, ele está anunciando a palavra de Deus. Esse maravilhosa graça é maravilhoso. A nossa congregação, quer dizer, maravilhosa, maravilhoso, né? A nossa congregação de Itacuruçá é como se fosse o hino da igreja, o hino preferido. Quando a gente canta qualquer hino anunciando as verdades de Deus, digno és, né? Digno é o Senhor. Quando cantamos isso, estamos anunciando para as pessoas quem Deus é, como Deus age, a salvação do Senhor. Então, o coro está sendo profeta. Se você tem dúvidas porque você canta na igreja, ou porque um coro canta, porque tantos coros, tantos solos, os solos são testemunhos. Aquela pessoa, em vez de ir lá para frente e narrar, quando eu acredito no Senhor, Ele tem sido a minha rocha, Ele é a torre forte. Quando a pessoa está cantando isso, é como se fosse o testemunho dela, ela acredita naquilo. Tudo que fazemos em uma igreja batista, principalmente na nossa igreja, as outras igrejas também devem ser assim, mas eu estou falando da nossa igreja, os nossos músicos, os nossos coristas, todos que atuam ali, acreditam realmente nisso, e quando estão cantando, estão sendo profetas ou sacerdotes.
Então, cantemos com o coração, cantemos com a alma e sejamos sempre gratos ao Senhor e façamos isso para que a igreja possa crescer, para que outras pessoas possam encontrar a Cristo e para o nosso conforto. Às vezes não vem uma palavra na nossa mente, até esquecemos os versículos, mas a gente lembra daquele hino maravilhoso, inspirado. Os pais escreveram esse hino inspirados pelo menino de 8 anos. Aflito e triste coração, Deus cuidará de ti. E o estribilho, como é que repete? 4 vezes. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti, Deus cuidará de nós, de mim, de você e de quantos se apropriarem da palavra de Deus. Sejam felizes, sejam abençoadas, que o amor de Deus esteja nos nossos corações. Às vezes ficamos entristecidos, às vezes com raiva, às vezes desanimados, às vezes revoltados, mas isso é próprio do ser humano. Mas não é para ficar sempre assim, porque o Senhor é o nosso alento. O Senhor é a nossa rocha, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é a nossa torre forte, para onde nós corremos para sermos abençoados. Deus cuide de cada uma, Deus guarde cada uma, em nome de Jesus. Amém.